dois pontos muito importantes. Comecei falando aqui que todo direito deve ser, sim, previsto em lei e materializado na prática. Inclusive, esse ano, coincidentemente, também comemoramos os 30 anos da Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, que trouxe um capítulo próprio para tratar da questão do direito territorial indígena. Sou a favor dessa previsão legal de garantir aos índios os seus direitos. Então, o nosso problema não é garantir aos índios os direitos territoriais, porque eles têm direitos, esses direitos têm que ser preservados e garantidos. O problema é o que são terras indígenas. E aí, então, respondendo a sua pergunta, terras indígenas são aquelas nas quais os índios estão e das quais eles nunca saíram. A Constituição garante aos índios o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam, e não o retorno às terras nas quais um dia, supostamente, seus antepassados passaram por serem os índios os primeiros habitantes das Américas. Romântico, bonito, mas incompatível com o ordenamento jurídico, mesmo porque todos nós somos brasileiros. Uma outra coisa muito importante, nós tivemos a situação de Buriti, em que chega uma decisão judicial, o oficial de justiça entrega na mão do indígena invasor, uma determinação judicial falando indígenas se retirem da área num cumprimento de reintegração de posse, o indígena rasga a decisão judicial, joga no oficial de justiça e diz: olha a gravidade da frase do indígena. Leva isso aqui para o seu judiciário, porque para nós isso não vale nada. São indígenas, mas são cidadãos brasileiros e devem respeitar e se submeter às instituições brasileiras, decisões judiciais e ao poder judiciário. E senão nós teremos cidadãos de duas categorias dentro do mesmo país. E essa outro desdobramento aí é a questão de povos. Não são povos indígenas, são várias etnias, são indígenas, mas são cidadãos brasileiros. O povo é um só, o povo brasileiro. Então todas essas nuances e todas essas questões, elas estão relacionadas com o que vem a ser terra tradicionalmente ocupada por índios. E em relação a se isso garante o território aos indígenas, a partir do momento em que há a demarcação, isso garante aos índios o usufruto. Os índios poderão ocupar aquela terra e lá desenvolver suas atividades culturais tradicionais e seu desenvolvimento físico e cultural. No entanto, o domínio da terra é da União, passam a ser, no caso, terras públicas. O índio não é nem dono daquilo que para eles é demarcado, então ele fica eternamente à mercê do poder público. O poder público é dono daquilo que pertenceria aos indígenas. Eu critico essa formulação, porque eu entendo que os indígenas, assim como todos os cidadãos brasileiros, e o primeiro passo, os indígenas têm que ser colocados no mesmo patamar que os cidadãos brasileiros comuns, que todos nós somos iguais ou não somos, lutam tanto pela igualdade e agora vêm defender essas ideias segregacionistas. Temos que estar colocados a pé de igualdade, nós e todos os demais setores da sociedade, e aí fica a minha crítica para toda política de minoria, o resultado é sempre a segregação. E que os índios sejam donos de suas terras, sim, que produzam, que sejam produtores rurais, vendendo o excedente, ganhando dinheiro, colocando seus filhos nas universidades, inserindo no mercado de trabalho. Por que não? Só pelo fato de serem indígenas, podem ter sua cultura preservada, podem ter o seu desenvolvimento, mas precisam ter dignidade, porque o Instituto da Tutela já morreu faz tempo. E parece que órgãos interessados em manter os índios sob essa conduta de uma força que os impõe em uma determinada situação, não permite esse desenvolvimento. Então os índios são massa de manobra? Não, não são. A massa de manobra, mais uma vez, que existe sim por conta de organismos internacionais e interesses outros, é em razão da dificuldade de acesso à informação, a questão de desenvolvimento social, como qualquer núcleo de populações e de pessoas à margem da sociedade. Não por serem índios, porque os índios são tão capazes, ou até mais, do que nós brasileiros e demais cidadãos.